Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexander Ruas, professor de Raciocínio Lógico e diretor dessa instituição aqui que vocês estão vendo, Curso Múltiplos, um curso referência nos concursos na área de tribunais, bancos e principalmente tecnologia da informação. Para quem não sabe, tecnologia da informação é um concurso, são concursos que têm aparecido aí com muita frequência, porque todo órgão hoje está tudo informatizado e todo órgão precisa de uma equipe de suporte, desenvolvimento, e a gente se especializou também na área de TI. Além de tribunais, temos excelentes resultados, então eu já começo vendendo meu peixe, né? Porque os resultados, se você for visitar o nosso site, os resultados eles falam por si sós. Então, se você quer saber se um curso é sério, trabalha de forma coerente, trabalha de forma profissional, vai lá e verifica os resultados. Os resultados estão lá estampados para qualquer um que quiser visitar o nosso site, cursomúltiplo.com.br, e você vai ver os nossos resultados. A ideia desse aulão que vocês vão ver aqui, a gente vai trabalhar com questões da CESP-UNB. Agora, recentemente, foi lançado o edital do TRT do Espírito Santo. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, nosso vizinho. Tem muita gente que é aqui do Rio de Janeiro que não vê problema nenhum fazer esse concurso, porque está aqui pertinho. Ser funcionário do TRT, um bom salário, você pode estar todo final de semana aqui no Rio. Ou pegando lá uma ponte aérea, ou então pegando um ônibus. E o custo para essa vinda, pelo menos 4 vezes no mês, é um custo bem barato. E é um concurso interessante. E tem muita gente que está a fim de sair do Rio de Janeiro, quer ver outros ares, quer respirar um ar diferente do Rio de Janeiro. Então isso vai de qualquer, depende de cada pessoa que vai avaliar essa situação. Mas muito bem, vamos começar então o nosso trabalho. Se você que está nos assistindo ao vivo não tem ainda o material ele foi disponibilizado no nosso grupo do curso múltiplo. Se você digitar lá curso múltiplo, questões, discussões de questões, você vai conseguir acessar. Verifica o nome direitinho, por favor, do grupo. Verifique direitinho o nome do grupo. O nome do grupo. Tá? Se puder, até já coloca aí no chat. A galera que está assistindo lá do Pedagógico, você que está me vendo do Pedagógico, já coloca aí o nome do grupo para o pessoal acessar no Facebook e baixar o material. Muito bem, vamos lá começar o nosso trabalho. A gente começa com a questão aqui da FINEP 2009. Acerca de proposições, considere as seguintes frases. Essa questão, então, está falando de proposições. Proposições, ele relacionou aqui 1, 2, 3, 4 frases. E você vai fazer uma análise e responder essa questão. Para quem não sabe, a CESP não só faz questão certo e errado, faz questão também de múltipla escolha. Está aqui, ó, as opções. CESP, FINEP 2009. TRE também 2006, foi múltipla escolha. TRE de Roraima, Rondônia, também foi múltipla escolha, elaborado pela CESP. Então, se você for lá no PCI Concurso e verificar as provas da CESP, nem todas são daquele estilo certo e errado. Essa aqui foi múltipla escolha. Muito bem. Mas também, relacionado a esse assunto, você vai ver que tem relacionado esse assunto também com certo e errado. Mas vamos lá. Temos aqui 5 frases. O que ele quer saber? Então pode ser pleiteados recursos... Não, beleza. São proposições. Aqui, ó, são proposições às frases correspondentes aos itens. Ele quer saber qual dessas frases representa proposições. Primeiro, vamos só relembrar o conceito de proposição. E esse conceito é bastante simples. Para saber se uma frase representa ou não proposição, o conceito é o seguinte: toda proposição representa uma declaração onde você pode valorá-la como verdadeira ou falsa. Se você não conseguir valorar como verdadeira ou falsa, e não pode ter as duas valorações ao mesmo tempo, então isso não representa uma proposição. Você vai perceber que em alguns casos de frases, elas não representam proposição justamente pelo fato de você não conseguir valorar como verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu chegar assim, quantos anos você tem? Isso é uma pergunta. Uma pergunta, você consegue valorar como verdadeiro ou falso? Consegue?
Não dá para valorar, certo? O pessoal que está aqui dentro, a sala está lotada, a galera está aqui vibrando. E um aluno que está sempre presente aqui em todos, ele não falta um, eu não vou nem falar o nome dele, que ele não pediu, ele pediu para omitir o nome dele, mas tudo bem. Eu só vou dar uma pista, ele é careca. Aí vocês vão investigar, vão descobrir quem é esse cara. Uma pergunta, então, quando você pergunta quantos anos você tem, você consegue valorar como verdadeiro ou falso? Quantos anos você tem, verdadeiro ou falso? Qualquer tipo de pergunta não tem como você valorar como verdadeiro ou falso. Isso é um exemplo que não é uma proposição. Isso é um exemplo que não é uma proposição. Vamos analisar cada caso aqui e depois eu vou dissecar os principais casos que não representam proposição. Vamos lá, primeira frase. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. Isso é uma declaração que você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Ele estava falando dos fundos setoriais de ciência e tecnologia, são instrumentos de financiamento de projeto. Beleza. Agora, olha a frase 2. O que é o CT Amazonas? Uma pergunta. Você não consegue valorar isso como verdadeiro ou falso. Isso aqui não é uma proposição, porque trata-se de uma interrogação. A frase número 3 representa mais um caso que não é proposição. São as frases imperativas. Preste atenção ao edital. Faça a questão 10. Cale a boca. Vem aqui. Qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de frase imperativa, você não consegue valorar como verdadeiro ou falso. Preste atenção ao edital. Isso é verdadeiro ou falso? Diferentemente, se eu chegar aqui para o nosso amigo e falar assim, ó, aluno X, que ele não quer que revele o nome dele. Aluno X é médico. Se eu declaro que o aluno X é médico, isso você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Só verificar se ele fez medicina, verdadeiro. Se ele não fez, ele não é médico. Isso é uma declaração que você consegue valorar. Agora, preste atenção ao edital. E aí, verdadeiro ou falso? Uma ordem não dá para você valorar como verdadeiro ou falso. Então, esse caso aqui é mais um exemplo de não representar uma proposição. Para ser proposição, tem que ser uma declaração. Frase 4. Se o projeto for de cooperação universidade-empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Isso aqui representa uma proposição, inclusive é uma das proposições clássicas, que é uma implicação, que você tem uma condição e uma consequência, uma conclusão a partir dessa condição. É o se então. Se então representa uma proposição porque você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Se chover, leva o guarda-chuva. Beleza, você consegue valorar isso como verdadeiro ou falso. E a gente vai ver como a gente vai valorar essas proposições específicas, que é a conjunção, a disjunção, a implicação, o bicondicional. Então, temos aqui, ó, são proposições apenas 1 e 4. Qual seria, então, a nossa resposta? Letra A é a nossa resposta. A de amor, animal, né? Pode ser. Exercício da página 10, aí eu tô... Tudo bem? Tudo bem? Você que está na tela do seu computador, está tranquilo? Qualquer coisa, temos um chat aí. Fala para mim, se houver alguma pergunta aí, você pode chegar lá, escreva lá, não entendi, repete, por favor. Por favor, né? Palavrinha mágica. Não precisa falar por favor, não, repete. A gente está aqui para lhe ajudar. A gente quer que o governo seja seu patrão. Vamos para a próxima questão. Eu vou apagar e vou te dar um tempo para você ler e responder. Vou te dar um tempo. Esse tempo aqui é de 20 segundos. É muito tempo, hein? É muito tempo. Vamos lá. Ok. Fechou nosso tempo.
Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos lá. Será que exatamente 3 proposições? A frase dentro destas aspas é uma mentira. Quem esteve na minha aula de ontem vai lembrar disso aqui. Isso representa o quê? Isso é um paradoxo de Liar. Isso aqui é um paradoxo de Liar. Por que isso aqui é um paradoxo? Preste atenção. Se a frase dentro destas aspas é uma mentira, se ela for falsa, se ela for uma mentira, essa declaração passa a ser verdadeira, porque ele está declarando algo que é verdadeiro, que a frase dentro dessa aspa é uma mentira. Agora, é o seguinte, um dos princípios da proposição é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição diz o seguinte, que uma proposição não pode ser valorada como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não pode ter as duas valorações simultâneas. Então, isso aqui representa um paradoxo de Liar. Paradoxo entra naqueles casos que não representam uma proposição. Além de, o que eu falei? Interrogação. O que mais? O imperativo. A gente já viu o imperativo, interrogação, e agora o paradoxo de Liar. Esse nome Liar ainda não apareceu. É um termo lá da filosofia, né? Isso começou com um filósofo, como o nosso amigo Carlos Henrique falou, né? Que o cara chegou, o que eu acabo de falar para os senhores é uma mentira. Ou seja, quando você valoriza a própria declaração. Quando você valoriza como negativo a própria valoração, a própria declaração. O que eu acabei de falar para os senhores é uma mentira. Se for uma mentira, isso que eu estou declarando é uma verdade. E se for uma verdade, o que eu declarei não é mentira, é verdade. Aí entra em contradição. Então, entra nesse paradoxo, né? Então, é uma declaração que se autoavalia como mentira. Paradoxo de Liar. Então, isso aqui não representa uma proposição. Vamos botar aqui, ó, não. Não. A expressão x mais y é positiva. Isso aqui é o que a gente chama de sentença aberta. Sentença aberta. Uma sentença aberta, enquanto que você não fechá-la, vamos lá, se ela é aberta, enquanto você não fechá-la, não definir exatamente algo que está em aberto, ela não pode ser considerada proposição. Como é que você pode afirmar se isso é verdadeiro ou falso se você ainda não sabe o valor de x e y? Eu chutei que não tinha sinal de negativo. Isso. Então, como é que você pode afirmar? Por exemplo, se o x for menos 7 e o y for menos 8, essa soma não será positiva. Então, isso passa a ser falso. Agora, se o x for 2 e o y for 1, essa soma é igual a 3, ela passa a ser positiva, passa a ser verdadeira. A valoração depende do valor dessas duas variáveis, dessas duas incógnitas. Enquanto que eu não definir a valoração, o valor delas, eu não posso chegar e dizer, isso aí é uma proposição. Só uma coisa, para ser negativo não deveria estar obrigatoriamente o sinal de menos? Não, vamos lá. A pergunta do nosso aluno X aqui é o seguinte, para ser negativo, esse X, ele teria que ter um sinal menos? X representa uma variável. Por exemplo, se o X pode ser menos 2, o X pode ser 3. Se você colocar menos X, se o X for, por exemplo, menos 2, menos com menos, passa a ser 2. Menos 3 seria esse valor. O x é uma variável que pode assumir valores positivos ou negativos. Depende a que conjunto ele pertence. Eu posso falar assim, x pertence aos números naturais. Então ele só pode assumir valores naturais, que vai de 0 até mais infinito. 0, 1, 2, 3. Agora, x pertence aos números inteiros. Quais são os números inteiros? Vamos relembrar. Ih, rapaz, pegou, hein? Inteiros de Z, a representação do Z. Entra os naturais, todos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. E entra os anteriores, os negativos.
menos 1, menos 2, menos 3. Os inteiros são todos os naturais mais o negativo. Por isso que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Vamos? Olha só, temos aqui os naturais, que vai de 0, 1, 2, 3 até mais infinito. Tem os inteiros, que além dos positivos entram os negativos, e tem também os racionais, os números racionais. Quem seriam os números racionais? Vamos relembrar. Os racionais, quem são os racionais? Qualquer número que você pode representar através de uma fração. Então, só botar aqui, ó, A sobre B. Onde o B ele tem que ser um valor diferente de zero, porque você não pode dividir por zero. Depois a gente entra em detalhe, isso aí é um detalhe mais... Você nunca vai dividir um número por zero. Dividir por zero é coisa de maluco. Para dividir tem que ter alguém para receber. Então, dividir para zero não existe, é impossível. Ok? Então, por exemplo, o número 2. O número 2 é um número natural. O número 2 é um número inteiro, porque os inteiros representam quem? Os positivos e os negativos. E o número 2 também é um número racional. Por quê? Por que o número 2 é um número racional? Porque o 2, ele pode ser representado dessa forma, ó, através de uma fração. Se você consegue representá-lo através de uma fração, ele é um número racional. Então, conclusão, todo número natural é um inteiro, e todo inteiro é um racional. E por último, entra os reais. Quem são os reais? Todos esses aqui, e entram aqueles que você também não pode representar através de uma fração. Ok? Por exemplo, o π. O π é o 3,14, é um número que você não consegue transformar em fração. Mas agora, o 0,333, isso aqui é uma dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica. Por que eu coloquei dentro do conjunto dos racionais? Porque isso aqui, você consegue achar a fração que gerou essa dízima. Então, dízima periódica tem sempre uma fração que gerou aquela dízima. Nesse caso aqui, seria o quê? 3, que é o período, dividido por tantos noves, quantos forem os números que representam o período. Como o período só tem um número, um algarismo, então 3 nonos é igual a 1/3. Divide 1 por 3. Se você dividir 1 por 3, vai achar o quê? 0,33, não acaba nunca. 0,3333. Então, 0,33, qualquer dízima periódica vai representar o número inteiro. Ok? Entrei nessa discussão porque o nosso amigo, o aluno X, chato pra caramba, mas assim, chato no bom sentido, gente. Porque você que quer passar no concurso, tem que ser chato no bom sentido. Tem que perguntar, tem que cercar o professor, mandar e-mail, tirar dúvida. Não fique na sua, não fique tímido não, porque o que está em questão aí, o que está em jogo, é o seu futuro. Se você quer ser aprovado, tem que chegar junto, tem que perguntar. Está com dúvida, pergunta. É o teu futuro. Você quer o governo como patrão? Então, enche o saco mesmo, professor, perturba. Mas seja educado, né? Seja educado. Eu assim, gosto de aluno desse tipo, que está ali sempre me perguntando as coisas. E é isso aí. É assim que a gente consegue. Não tem jeito. Vamos lá? A gente está aqui, ó. Nesse aqui. Isso aqui não representa uma proposição, porque é uma sentença aberta. Está em aberto. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Beleza, isso aqui está fechadinho. Se você somar raiz de 4 mais 3, vai ser igual a 7? Não, isso aqui é falso. Mas é uma proposição porque você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Beleza? Beleza. Aí a galera, tudo tranquilo? Beleza? O valor, então, dessa expressão aqui, você consegue valorar. Isso aqui é uma proposição. Vou botar um S de sim. Tá? Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Isso também é uma declaração que você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Isso aqui também é uma proposição que você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Aí vem aqui
a interrogação. Já sabemos que interrogação você não consegue. Então, isso aqui não é uma proposição. Vamos lá. Verificando, então, essa questão na lista de frases apresentada a seguir, há exatamente 3 proposições? Não. Quantas proposições há? Somente 2. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7 e Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Somente 2. As demais não representam uma proposição. Então, o que não é proposição? Interrogação, frases imperativas, frases também optativas. Se eu chegar assim, ó, Deus te abençoe, seja feliz. Isso representa um desejo, né? As frases optativas são aquelas que representam um desejo e você não consegue valorar como verdadeiro ou falso. Isso também entra no quadro dos casos que não representam uma proposição. Paradoxo de Liar, que é uma autoavaliação negativa, aí entra numa contradição, interrogação, e os principais casos são esses, ok? Então, esse item está errado. Está errado. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Vou apagar e a gente vai partir para a próxima. Isso aqui depois vai ficar no live stream lá gravado e depois vai para o YouTube. YouTube. Vamos lá. Próxima questão. De novo. Aí eu vou te dar, ao invés de 20 segundos, eu vou te dar 10 segundos para responder essa questão. Ok? Apenas 10 segundos para você responder essa questão. Beleza, já deu os 10 segundos. Muito tempo. Há 2 proposições no seguinte conjunto de sentença. O Banco do Brasil foi criado em 1980. É uma declaração que você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Sim. Faça! Imperativo, faça. Faça o seu trabalho corretamente. Não, isso aqui, frases imperativas, você não consegue valorar. Faça o seu trabalho corretamente, verdadeiro ou falso. Não tem nem como você dizer se isso é verdadeiro ou falso. Agora, o Banco do Brasil foi criado em 1980. Espera aí, isso é falso. O Banco do Brasil já existe há muito tempo. Você consegue, independente se você souber ou não, se você consegue valorar, é uma proposição. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Sim. Então, há 2 proposições. Ó, duas proposições. A questão 64 está certa. Questão 60. Vamos ver se você que já tem alguma base consegue responder essa questão aqui, ó. A tabela verdade completa das proposições simples PQRT tem 2 elevado a 4 linhas. Vamos lá. Olha só, gente. Preste atenção. Uma proposição, ela pode ter 2 valorações. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, uma proposição pode ter quantas valorações? 2. Agora, se eu fizer uma composição, se eu juntar 2 proposições simples, a gente vai ver que as proposições simples, elas poderão ser juntadas através dos conectores ou os conectivos lógicos, que é o e, o ou, o se então, o se somente se. Mas uma proposição simples possui apenas 2 valorações. Se eu juntar a proposição A com a proposição B, quantas valorações seriam possíveis? Repare, se a proposição A for verdadeira, a proposição B pode ser verdadeira ou falsa. Se a proposição A for falsa, a proposição B pode ser verdadeira ou falsa. Então eu tenho aqui, ó, 2 possibilidades para a primeira proposição, com 2 ramificações. Isso significa o seguinte, ó, que eu tenho 2 com 2 saídas, eu tenho 2 caminhos. No final desses 2 caminhos eu tenho mais duas saídas para cada um. Então passa a ter o quê? 2 vezes 2,
4 valorações. Quem são essas valorações? Aí se você montar uma tabela verdade com 2 proposições, quantas valorações a gente vai ter? 2 vezes 2, 4. Quem são elas? VV, VF, FV e FF. Se surgir uma terceira, o que vai acontecer? Eu passo a ter quantas valorações? Eu tenho 4 caminhos. Certo? Agora, no final de cada um desses caminhos, eu passo a ter dois caminhos, 2 ramificações, que é o verdadeiro e falso. VF, 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 VF. Então, vezes 2. Então, se eu tiver aqui, digamos, N proposições, tá? Se eu tiver N proposições, o que vai acontecer? Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu vou ter 2 elevado a N. N vezes. Se eu parar aqui, por exemplo, aqui, eu tenho o quê? Com 3 proposições, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Números de mesma base. Quando você multiplica, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 2 ao cubo. Se eu tenho 3 proposições, eu vou ter 2 elevado ao cubo, valorações. Então, uma sentença com 5 proposições, possui no máximo quantas valorações? 5 proposições. Possui no máximo quantas valorações? 2 elevado à quinta potência, que é igual a quanto? Vamos lá. Nosso aluno X careca. 2 à quinta. Pelo amor de Deus, a gente vai ter que ter um aulão só de aula básica, assim, aquele beabá, aquele chãozinho, ó, porque tá... Pois é. 2 elevado à quinta, vamos lá, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então, uma sentença com 5 proposições possui no máximo 32 valorações. Então, seria isso, ó. A quantidade de valorações é dado por essa fórmula, 2 elevado a N, onde N é o número de proposições. Ok? N é o número de proposições. Tudo bem, gente? Beleza? Pessoal da internet, vamos lá, tem alguma dúvida aí? Tá tudo tranquilo? Todo mundo tranquilo? Vou apagar, hein? Vou apagar porque isso aqui vai... Não, vamos lá. Agora a gente responde. Agora a gente consegue responder. A gente tem um suporte técnico. Olha só que bonito. Um suporte técnico para responder aquela questão. Então, a tabela verdade das proposições simples, P, Q e R, são 3 proposições. Tem 2 elevado à quarta? Não. 2 elevado à quarta não, 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 3 proposições. Se eu montar essa tabela aqui, ela vai ter quantas linhas? Hã? Se eu montar essa tabela aqui, vai ter 32 linhas? Não. 8. Quanto é 2 ao cubo? 8. Gente, aqui, ó. Eu vou montar rapidinho aqui, ó. Com 3, ó. É o V, VFF. Ó, é o VV, VF, FV e o FF. Isso seria com o quê? Seria com 2, né? Como eu tenho 3, como eu tenho 3, o que eu vou fazer? Para você saber montar uma... É porque eu fiquei com 2 quintos na 2 elevado a 5. Olha só. São 8, não são? 2 elevado ao cubo não é igual a 8? Então, vamos lá. Ó, a metade V e outra metade F. Aqui, essa metade aqui, FF, VV, FF. Depois, VF, 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 VF. Pronto. Quais são as valorações possíveis? Ó, a primeira linha são 8. V, VV, 4V e 4F. Aí depois das 4, vai ser 2 em 2.
VV, FF, VV, FF. Depois VF, VFF. Então, quais são as possibilidades de valoração? As 3 proposições pode ser as 3 verdadeiras, pode ser as 2 primeiras verdadeiras e a última falsa, ou as 3 falsas, e por aí vai. Eu tenho 8 possibilidades. 8 possibilidades. Se você... Isso nada mais é do que aquilo que eu fiz, ó. VF, 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 VF. Repare, quem é o primeiro caminho? Ó, VVV. O primeiro caminho é esse. O segundo caminho, VVF. O último caminho, FFF. FF, o penúltimo, FFV. Seria isso. Na realidade, são as ramificações que você consegue. Você quase falou um palavrão agora, né? Putz. Cuidado que é ao vivo. Ao vivo você não pode. Depois que falou, já era. É uma visão que eu nunca tive. É muito bacana. Beleza. Então, essa questão aí já está passada. Vamos para a próxima. Depois você vai rever isso aí lá no YouTube, ou então no canal do live stream do curso Múltiplos. Vamos lá, CESP 2013, TRE-MS. O que é MS? Mato Grosso do Sul, não é isso? CESP múltipla escolha. O CESP também trabalha com questões múltipla escolha. Ok? Considere a seguinte sentença. O vinho é produzido pelo pisar das uvas e o azeite é obtido pelo prensar das azeitonas. Da mesma forma, ou seja, é uma forma equivalente, ele está falando que é uma forma equivalente. O caráter do homem é forjado pelas dificuldades que ele passa. Você está enxergando aqui quantas proposições, quantas declarações? Ó, o vinho é produzido pelo pisar das uvas. Uma, que você vai chamar de P. O azeite é obtido pelo prensar das azeitonas. Duas, que você vai chamar de Q. E o caráter do homem é forjado pelas dificuldades que ele passa, é a terceira, que você vai chamar de R. Então, se P, Q e R são proposições simples e convenientemente escolhidas, essa sentença pode ser representada simbolicamente por qual dessas representações eu poderia encaixar essa representação de uma forma simbólica. Qual delas? Naturalmente, se você ainda não viu essa matéria, você vai ter dificuldade de responder. Mas vamos revisar isso aqui? Vamos fazer uma revisão aqui? Rápida. Vamos lá. Eu acho que é a letra A, pelo que está aqui. Vamos lá. Enquanto isso, você vai pensando. Mas vamos fazer uma revisão aqui. Eu tenho aqui A, B, A e B, A ou B, se A, então B, e A, se somente se B. Eu tenho isso aqui. Vamos lá. São os principais conectivos que a gente vai trabalhar agora. O primeiro é o que a gente chama de E. Conjunção. Conjunção. Como é que funciona esse E? Vamos lá. As valorações possíveis aqui para mim. Fala para mim, gente. Vamos lá. VV, VF, FV e FF. São as valorações possíveis de duas proposições. Como eu estou trabalhando com duas proposições, essa minha tabela vai ter 4 linhas. 2 elevado ao quadrado, 4 linhas. A quantidade de linhas é determinada pelo número de proposições.
como são 2 elevado a n, eu vou ter 4 linhas. Como é que funciona o E? Não precisa decorar a tabela verdade. Quem falou para você que tem que decorar a tabela verdade é um mentiroso. Não precisa, você tem que entender. Porque você está trabalhando com lógica, com raciocínio lógico. Se você não entendeu a lógica, você vai decorar e a gente tem memória de RAM. Como é que é a memória de RAM? Não é RAM a mulher do sapo, não. É memória volátil. Questão de informática, né? Memória que você tirou da tomada, vai dormir, no dia seguinte já era, esqueceu. Se você decorou, daqui a um tempo você vai esquecer. E um dos métodos eficientes de estudo é você estar fazendo sempre o rodízio das matérias que você está estudando. Tem gente que vai fazer o seguinte, eu vou estudar direito administrativo, vai até o final. Aí acabou direito administrativo, eu vou estudar constitucional. Beleza, vai até o final. Agora eu vou estudar raciocínio lógico. Quando chegar lá no final de raciocínio lógico, o que você estudou em direito administrativo lá no início? Foi embora, evaporou, volateou. Estou inventando um novo verbo agora. O verbo volatear. Evaporou, porque esquece. Então você tem que fazer sempre, estudando todas as matérias, assim, estuda um pouquinho uma, vai para outra, aí volta. Tem que fazer esse ciclo. O E, vamos lá, o E, como é que funciona o E? Eu cheguei para o meu filho no aniversário dele, eu falei assim, filho, eu vou te dar uma bola e uma bicicleta. Ele nunca fez lógica na vida, mas ele entendeu o sentido do E. Se eu prometi bola e bicicleta, eu tenho que chegar em casa com os 2 presentes. Se faltar um presente, o que aconteceu? Eu não cumpri com minha promessa, ele vai cobrar. Então, no primeiro caso, isso aqui, eu cheguei com a bola, é verdade, eu cheguei com a bicicleta. Eu cumpri com minha promessa. Já no segundo caso, eu cheguei com a bola e a bicicleta não. O que meu filho vai falar? Pai, cadê a bicicleta? O senhor prometeu bola e bicicleta. Então, não cumpri porque eu esqueci a bola, levei a bicicleta. Aqui piorou, né? Aqui eu nem entro em casa, ferrou. Aqui eu nem entro em casa. A representação gráfica, para você que está nos vendo, é assim, repare. Vamos colocar aqui A e B. A e B. Se eu falo o seguinte, Pedro é médico e professor. Pedro é médico e Pedro é professor. Isso significa que ele tem as 2 profissões ao mesmo tempo. O diagrama A representa a área dos médicos. O diagrama B representa a área dos professores, o diagrama do universo dos professores. Se Pedro é médico e professor ao mesmo tempo, ele tem que fazer parte dos 2 universos. Então está aqui a área que representa a área comum, tem que fazer parte dos 2 universos. Então, o E nada mais é do que o que a gente chama de interseção. Secção, né? Intersecção. E como é que funciona o OU? Aí aqui eu já aprendi, né? No aniversário seguinte, o que eu falei para o meu filho? Filho, eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta. Usei o conectivo ou. Isso aqui a gente chama de disjunção. O OU, como é que funciona o OU? Se você prometer uma bola ou uma bicicleta, você tem que chegar lá em casa, eu tenho que chegar lá em casa com pelo menos um presente. O ou, se você prometeu, usando o conectivo ou, tem que ter pelo menos uma verdade, tem que ter pelo menos um presente. Ok? No primeiro caso, eu cheguei com a bola e com a bicicleta. Ele vai reclamar? O que é pelo menos? O que é pelo menos? No mínimo um. Então, no mínimo, se eu falar assim, pelo menos um aluno dessa sala é funcionário público. Isso significa que pode ser 1, 2, 3, isso vai até todos. Então, eu englobo de 1 até todos, quando eu falo pelo menos. Então, nesse primeiro caso aqui, eu cumpri. No segundo caso, eu cheguei só com a bola. Beleza, é pelo menos 1. Então, tem que ter uma verdade. Achou uma verdade? Agora, no último caso, não. No último caso, eu não cheguei nem com a bola, nem com a bicicleta. Eu não cumpri com a minha promessa. Então, nesse caso, é falso. O ou, como é que é a representação do ou? Como é que é a representação do ou? Pedro é médico ou Pedro é professor.
Quando eu falo que Pedro é médico ou Pedro é professor, Pedro pode ser somente médico. Olha só, essa área aqui é a área exclusiva dos médicos. Pedro pode ser somente professor. Pedro pode ser somente professor. Ou então, Pedro pode ter as duas profissões ao mesmo tempo. Isso nada impede, porque o ou, em princípio, bota isso na cabeça, o ou, em princípio, ele é inclusivo, porque o ou tem outra forma também, que é o ou exclusivo. Mas, em princípio, se ele não falar nada, ele é inclusivo. A ou B. Então, pode ser somente A, somente B, ou ambos. Por isso que o ou, de regra, a gente chama de união. O ou a gente chama de regra de união. Agora, o ou pode ser exclusivo. O ou pode ser exclusivo. Tanto é que eu chego para você e falar o seguinte, ó. Dilma ou Marina Silva vencerá a eleição para presidente. Se Deus quiser, a Dilma nunca mais estará presidente, porque hoje a Dilma, ela não é presidente, ela está presidente. Próxima eleição, ela e esse bando do PT vão tudo, com mensaleiro e tudo, vão para... Vai ser... Bota o pi aí. Pi! Eu vou falar uma palavra aqui, tem que botar um pi. Não, eu não vou falar não, vou me conter, Então é o seguinte, se eu falo Dilma ou Marina vencerá a eleição. Eu coloquei o verbo no singular, vencerá, porque não pode ser as duas. A vaga para a presidência da República é só uma. Então não pode as duas vencer. Não pode. Se a Dilma vencer, exclui-se a Marina. Se a Marina vencer, exclui-se a Dilma. Então, a eleição de uma exclui a outra. Por isso que a gente chama desse ou de exclusivo. Exclusivo. Agora, o ou inclusivo, se eu falar assim, o fumo ou a bebida fazem, verbo no plural, o fumo ou a bebida fazem mal à saúde. Tem pessoas que só fumam, tem pessoas que só bebem. E tem uns mais burros ainda que bebe e fuma. Fumar, beleza, é uma coisa por si só já horrível, né? Então tá fora de moda. Antigamente tinha lá Forever Young, I wanna be forever young. Hollywood, o sucesso, né? Marlboro, o cara lá na aguinha pocotó, e cara, pô, vou tirar onda, fumando. Gente, acabou esse negócio. Agora é a geração saúde, você tem que pensar na sua saúde. Beber socialmente, não vai encher a cara, não vai tomar todas todo dia, que daqui a pouco teu fígado vai para o caramba. De vez em quando, tomar teu chopinho, tomar teu vinho, vai lá, mas tudo tem que ter moderação. Tudo tem que ter moderação, beleza? O que eu estava falando mesmo? Da bebida, exatamente. Que esse ou é o quê? É um ou inclusivo, porque pode ter pessoas que só fumam, pode ter pessoas que só bebem, e tem pessoas que fumam e bebem ao mesmo tempo. Por isso que o verbo ficou no plural, ok? O fumo ou a bebida fazem mal à saúde. Então, o ou, em princípio de regra, ele é inclusivo, ok? Eu não entendi a parte que você explicou sobre tem pelo menos um falso. No A ou B. A ou B? Não, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Vai ter 3 verdadeiros aí. Não, olha só. Eu tô fazendo a disjunção de duas proposições. Quem são elas? Você tem que olhar para essa linha aqui. Tem um verdadeiro? Tem um verdadeiro? Tem um verdadeiro? Então aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, tem verdadeiro? Não. Então se eu falo para você assim, ó, no aniversário do meu filho, eu vou dar para ele um videogame, ou uma bola, ou uma bicicleta. Quando que eu vou cumprir com essa promessa? Eu tenho que chegar com pelo menos um presente. Se eu chegar só com a bola, está cumprida, né? A minha promessa foi cumprida, foi cumprida. Se eu chegar lá com a bola e com a bicicleta, se eu chegar com a bola com videogame, se eu chegar com videogame somente, se eu chegar com os 3, eu tenho que ter pelo menos um presente. Eu chegando com um presente já está tudo safo. Agora não pode o quê? Ser tudo falso. O ou tem que ter pelo menos uma verdade. Se houver pelo menos uma verdade, toda a proposição passa a ser verdadeira. Ao contrário do e. O e, para ser verdadeiro, se você prometer bola e bicicleta e videogame, tu tem que chegar com os 3. Faltou um, tornou a proposição toda falsa.
Tornou a proposição toda falsa. Foi? Maravilha. Eu estou analisando essas duas, tá? Eu estou comparando com a conjunção, essas duas com a disjunção, agora com a implicação. Implicação, que é o se então. Se então. O se então, eu vou te dar, para você que está nos assistindo, eu gostaria até que você nos respondesse. Se você não é do Rio de Janeiro, joga aí no nosso chat, e fala assim: eu sou da Bahia, de São Salvador, eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor. Ou então joga assim: eu sou lá da terra onde tem muito sol, onde o sol é maravilhoso, eu sou de Fortaleza, eu sou de... Bota aí pra gente, só para ter uma ideia. Então, eu vou te dar a lógica, porque o carioca vai entender perfeitamente. Como eu estou falando de duas coisas que é conhecido no Brasil todo, você também vai entender. Olha só, a principal lógica, ó. Se eu falar para você que o Vasco é vice, se eu falar para você que o Vasco é vice, VV de Vasco é vice, isso é verdadeiro. É? Se eu falar para você que o Vasco está na frente do Flamengo, hein? Isso é falso. Isso é falso. É falso. Agora é o seguinte, isso eu estou falando da implicação, da condição, do condicional. Então, Vasco vice, verdadeiro. Vasco na frente do Flamengo, falso. Agora é o seguinte, a condição, a implicação, quando ela começa com o Flamengo, se o antecedente for Flamengo, se começa com Flamengo na frente, o final é o quê? V, de vitória, de verdade. Não me interessa o que vem depois. Se começou com Flamengo, eu já sei que é V de vitória. Quem vem depois? Não me interessa. Se o Flamengo está em primeiro, o final é V de vitória. O final é V de vitória. Começou com o Flamengo, o final é V de vitória. V de vitória. Então, a lógica aqui é bastante interessante. Eu vou até colocar já o gráfico. O gráfico é o seguinte, ó. Se Pedro é carioca, então Pedro é brasileiro. Esse é o melhor exemplo para você levar para a prova. Repare, a condição aqui, ó. A condição é... Vou colocar aqui, ó. Pedro é carioca. E a conclusão? Pedro é brasileiro. Olha só. Se Pedro é carioca, então Pedro é brasileiro. Vamos falar diferente? Se você olhar a representação gráfica, eu quero dizer o seguinte: se você está dentro do Rio de Janeiro, olha para cá agora. Se você está dentro do Rio de Janeiro, você está dentro do Brasil. Se você está dentro do Rio de Janeiro, então você está dentro do Brasil. Então todo carioca é brasileiro. Aí sempre tem aquele cabeçudo que gosta de achar chifre na cabeça de cavalo. Professor, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, é brasileiro? Não. E se for um estrangeiro a serviço do seu país, que está lá no artigo, vá tomar banho, pare de viajar. Critério jus soli, nasceu no Rio, acabou. Está com o pé no Rio de Janeiro, nasceu, está dentro do Brasil, é brasileiro. Todo carioca, por isso que eu vou falar aqui, ó, eu vou falar diferente. Isso aqui é importante. Todo carioca é brasileiro. Todo A é B. Sim ou não? Sim. Olha para cá, olha para o gráfico. Todo A não é B? A seta vai para a direita, mas nem sempre ela volta. Mas nem todo brasileiro é carioca. Nem todo brasileiro é carioca. Então, eu falei essa brincadeira do Vasco e Flamengo para você até decorar. É legal porque isso vai te dar um macete para você fazer a questão assim rápida, sem pensar muito. Porque na prova, se você for para a prova para raciocinar, não rola.
A prova é para você descarregar aquilo que tu aprendeu. É ler e responder, ler e responder. Não pode perder tempo raciocinando. Se você for para raciocinar, você ainda não está pronto para a prova, ok? A preparação ela tem que ser, treinando velocidade, tempo. Beleza? Então, olha só, todo A e B. Outra forma de você responder isso aqui é o seguinte. Nascer no Rio de Janeiro, se eu falo para você, nascer no Rio de Janeiro é suficiente para você ser brasileiro? É suficiente. Não vai viajar. E aquele caso do estrangeiro? Vai tomar banho, para não falar outra coisa. E o caso do estrangeiro a serviço? Você está estudando muito constitucional, essa submatéria que não vale nada. O negócio é isso aqui, isso aqui que vai separar o aprovado do classificado. Esquece constitucional. Está dentro do Rio de Janeiro, é suficiente para estar dentro do Brasil? Então, por isso que eu falo que A é condição suficiente para B. Por isso que eu falo isso, A é condição suficiente para B. Nascer no Rio de Janeiro, estar dentro do Rio, é suficiente para você estar dentro do Brasil. Agora, estar dentro do Brasil é suficiente para estar dentro do Rio de Janeiro? Ser brasileiro é suficiente para ser carioca? Hein, gente? É suficiente? Não é suficiente. Mas existe, você conhece algum carioca que não seja brasileiro? Alguém conhece algum carioca que não seja brasileiro? Então é o seguinte, nascer no Brasil não é suficiente para ser carioca, para nascer no Rio de Janeiro. Não é suficiente. Mas é necessário, não existe carioca sem ser brasileiro. Então o B não é suficiente para A, mas é necessário. O B é condição necessária para A. Então, o antecedente em relação ao consequente, antecedente e consequente. O antecedente em relação ao consequente é suficiente. O consequente em relação ao antecedente é necessário. Tem que decorar isso. Primeiro você entende. Primeiro passo, entendeu? Beleza, agora joga na veia assim para circular aqui na veia, Joga. Vamos lá, na veia, Tem que estar aqui, Dá uma injeção de raciocínio lógico aqui, Que vai, só circular, proposição, análise, só coisa gostosa. O teu sangue vai ficar fininho. Entendeu, aluno X? Aluno X careca? Maravilha. Então, a representação gráfica fica assim. E aquele esquema é maravilhoso, Vasco vice. É verdadeiro. Vasco na frente do Flamengo nunca vai acontecer, é falso. Se começou com o Flamengo, o que vem depois não me interessa. Eu só sei que o final é V de vitória, V de verdade. Maravilha. Agora é o seguinte, vamos para o último, que é o bicondicional. O bicondicional, né? Que é o se e somente se. Se e somente se. O se e somente se, o exemplo para você levar para a prova é o seguinte, Pedro é meu tio. Se e somente se, eu vou escrever aqui, o bicondicional. Pedro é meu tio. Meu tio. Se e somente se Pedro for irmão de um dos meus pais. Então, Pedro é meu tio. Pedro é irmão de um dos meus pais. São as duas proposições. A, Pedro é meu tio. B, Pedro é irmão de um dos meus pais. Se o Pedro for meu tio, ele será irmão de um dos meus pais. Se Pedro é irmão de um dos meus pais, ele será meu tio.
Então a seta vai para os dois lados. Se um ocorrer, o outro também obrigatoriamente tem que ocorrer. Se o outro não ocorrer, o outro não ocorre. Diferente da implicação. Se Pedro é carioca, ele será brasileiro. Se Pedro é brasileiro, ele será carioca? Nem sempre. Agora, se Pedro é meu tio, ele é irmão de um dos meus pais. Se ele é irmão de um dos meus pais, ele é meu tio. Por isso que a representação gráfica do bicondicional é o seguinte: os dois conjuntos, eles se confundem. Eles são iguais. Quem está aqui, ó? Aqui são os meus tios. Quem está aqui? São os irmãos de um dos meus pais. É a mesma coisa. O conjunto A é igual ao conjunto B. Não há diferença. Não há diferença. Por isso que só temos dois casos como verdadeiro. Ó, aqui Pedro é meu tio e ele é irmão de um dos meus pais. Então é verdade. Aqui ele não é meu tio, mas também não é irmão de um dos meus pais. Aqui também é verdade. Ele está aqui, ó. Aqui está a galera que não é meu tio e também não é irmão de um dos meus pais. Aqui estão os meus tios e os irmãos de um dos meus pais. Agora, nesses casos aqui intermediários, Pedro é meu tio, mas não é irmão de um dos meus pais. Como assim? Aí aquele cara, imbecil, professor, e o meu vizinho, ele não é irmão de um dos meus pais, mas eu conheço ele desde pequenininho, eu chamo ele de tio. Dana-se, dana-se, o problema é seu. Da próxima vez, coloque aqui o telefone no silencioso. Não é mole? Ah, ele é meu vizinho, eu chamo ele de tio. E eu com isso? Problema seu. Problema seu. Problema seu. Deixa eu botar meu celular aqui que eu esqueci de ligar. Então, nesse caso aqui, é falso. E também aqui é falso. Aqui, ele não é meu tio, mas é irmão de um dos meus pais. Ah, tem um irmão lá do meu pai que eu não considero ele meu tio. O problema é seu também. Se é irmão dos teus pais, tem que ser tio. Não adianta. Não adianta. Então, beleza? Fechou isso aqui? Isso aqui é um resumão de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Se você entendeu bem isso aqui, tudo vai ficar fácil. Tudo vai ficar fácil.